Os bastidores da Luz estão ao rubro e ninguém viu isto a chegar. Uma decisão urgente foi tomada e pode mudar por completo o destino de toda uma temporada. Enquanto alguns adeptos celebram a recente maré de vitórias, outros não conseguem acreditar no que se passa longe dos holofotes, onde se joga o verdadeiro jogo, aquele que não passa na televisão, mas que decide o futuro de um clube inteiro. E é precisamente aí onde ninguém está a ver que algo grandioso está prestes a acontecer. Uma jogada nos bastidores, feita em silêncio, com precisão cirúrgica, mas que promete abalar o futebol nacional e europeu. Há um plano em marcha e as peças já estão a ser movidas. No entanto, há também uma ameaça. Um movimento vindo de fora que pode colocar tudo em risco. Quem está por trás? Qual é o verdadeiro objetivo? E, mais importante ainda, será esta a jogada certa ou o princípio de algo muito maior? Nos próximos minutos, vais descobrir tudo. Mas prepara-te, porque esta história tem reviravoltas, polémica e decisões de bastidores que vão deixar qualquer adepto à beira do sofá. Se és daqueles que vive o clube com paixão, não fiques de fora desta discussão. Deixa já o teu comentário, diz o que pensas sobre o que está prestes a ser revelado. Subscreve, ativa as notificações e partilha com todos os verdadeiros benfiquistas, porque agora, mais do que nunca, é tempo de estarmos juntos. E se pensas que já viste tudo esta época, espera até ouvires o que está prestes a acontecer. Depois da tensão crescente nas últimas semanas, uma nova prioridade foi traçada nos gabinetes da Luz. Rui Costa não está disposto a repetir erros do passado e desta vez agiu antes que fosse tarde demais. A decisão caiu como um raio. O Benfica quer fechar de forma definitiva a contratação de Samuel Doll, o lateral esquerdo sueco que chegou à Luz no último mercado de inverno e que tem conquistado não só os adeptos, como também a confiança total de Bruno Lage. A ordem foi clara: resolver o dossiê antes de 16 de junho, data do duelo contra o Boca Juniors no arranque do Mundial de Clubes. Por detrás desta urgência está o nome de Álvaro Carreras, camisola 3 dos encarnados, que tem estado sob o olhar atento de Diego Simeone e do Atlético de Madrid. O clube espanhol colocou o jovem internacional sub-21 como alvo prioritário para o próximo verão. A possibilidade da sua saída aumentou e isso obrigou o Benfica a precaver-se rapidamente. A AS Roma ainda detém o direito de veto sobre a transferência de Samuel Doll, mas Rui Costa está determinado a pagar os 1 milhão de euros que anulam essa cláusula. O presidente não quer surpresas. A ideia é simples: garantir que Doll continua de águia ao peito em 2025, aconteça o que acontecer. A importância do camisola 26 é cada vez mais evidente. Em apenas 12 jogos pelo Benfica, Doll mostrou maturidade, técnica e intensidade. Foram 7 partidas na Liga Portugal Betclic, 2 na Taça de Portugal e 3 na Liga dos Campeões. Com 2 assistências e exibições sólidas, o sueco convenceu a estrutura encarnada de que é o substituto natural para Carreras. A ameaça espanhola, porém, paira como uma nuvem sobre a Luz. O interesse do Atlético de Madrid não surgiu por acaso. Carreras tem sido um dos jogadores com mais minutos esta temporada, sempre decisivo no corredor esquerdo, tanto a defender como a atacar. O jogador emprestado pelo Manchester United transformou-se numa peça-chave e a sua saída representaria um rombo significativo na estratégia de Bruno Lage. Por isso, o plano está em marcha: blindar Doll, preparar o sucessor com tempo e garantir que o Benfica entre no Mundial de Clubes com todas as peças alinhadas. Rui Costa não quer correr riscos. A possível saída de Carreras poderá ser inevitável, mas a resposta está a ser montada com antecedência e com inteligência. E aqui fica uma pergunta para ti, adepto fervoroso do Glorioso: achas que Samuel Doll está pronto para assumir o lugar de Carreras? Ou a direção devia procurar outro nome de peso no mercado? Comenta já em baixo e participa nesta conversa que é de todos. E não te esqueças, ativa as notificações, deixa o teu like e partilha este episódio com outros benfiquistas. A história está só a começar. Quando se acreditava que o plantel encarnado poderia respirar com estabilidade após uma fase turbulenta, eis que surge uma nova ameaça, e vinda diretamente de Espanha. O Atlético de Madrid, liderado por Diego Simeone, colocou um nome da casa na sua lista de prioridades: Álvaro Carreras, o dono do flanco esquerdo do Benfica.
É isso mesmo, o camisola 3 do Glorioso, um dos jogadores mais utilizados por Bruno Lage esta temporada, está a ser seguido de perto pelos colchoneros, que preparam um ataque decisivo já na próxima janela de transferências. A informação foi avançada pelo jornal Sport, que não deixou margem para dúvidas. O interesse é real e os alarmes já tocam alto na Catedral. Carreras, que chegou à luz vindo do Manchester United, tornou-se rapidamente peça essencial na manobra encarnada. As suas arrancadas pelo corredor, os cruzamentos milimétricos e a segurança defensiva conquistaram o treinador e os adeptos. Mas o que parecia uma afirmação tranquila pode transformar-se num novo pesadelo para Rui Costa. E não estamos a falar de rumores soltos. O Atlético de Madrid está a preparar uma reformulação nas laterais e vê em Carreras a solução ideal. Com um perfil jovem, competitivo e já habituado às exigências de um clube grande, o espanhol encaixa nos planos de Simeone como uma luva. A pressão é ainda maior tendo em conta o que Carreras representa para Benfica, uma das maiores revelações da época, titular em quase todos os jogos de peso e alguém que parecia ser aposta de longo prazo. Mas agora tudo muda. A direção encarnada enfrenta uma decisão difícil: segurar um ativo valioso ou preparar-se para uma saída inevitável? A verdade é que a resposta já começou a ser construída. Como revelado no capítulo anterior, Samuel Doll pode ser o sucessor natural e o plano de Rui Costa é claro: fechar o lateral sueco antes mesmo de junho, garantindo que o Benfica não entre no Mundial de Clubes com um buraco no lado esquerdo da defesa. Mas o dossiê Carreras vai mais além. A possível investida do Atlético pode gerar uma onda de choque, não só no plantel, mas também na confiança da massa adepta. Perder Carreras, depois de perder outros pilares nos últimos anos, seria mais um golpe difícil de digerir. E os adeptos não vão perdoar caso não haja uma resposta à altura. E aqui está o verdadeiro dilema: Rui Costa cede à pressão de Madrid ou mantém Carreras a todo custo? E mais importante ainda, será Doll suficiente para ocupar um lugar de tamanha exigência? Enquanto as negociações se preparam nos bastidores, o Benfica tem de manter o foco dentro de campo. Mas não há como negar, a sombra dos colchoneros cresce e a novela promete novos capítulos. Agora é contigo, benfiquista, o que achas que deve fazer o clube? Segurar Carreras ou preparar já a sucessão? Diz-nos nos comentários, a tua opinião é parte vital deste canal. E se queres continuar a receber estes dossiês explosivos e em primeira mão, já sabes, subscreve, ativa as notificações e não percas nenhuma atualização. Aqui defendemos o Benfica com paixão, razão e emoção. Enquanto o Benfica trava lutas dentro das quatro linhas e nos bastidores do mercado, uma batalha inesperada rebenta nos tribunais. E não estamos a falar de qualquer processo. Trata-se de um verdadeiro embate milionário entre o atual timoneiro das Águias, Bruno Lage, e o magnata norte-americano John Textor, figura central do futebol mundial e dono de clubes como Botafogo, Lyon e Crystal Palace. O caso, que está a agitar a imprensa britânica, foi revelado esta sexta-feira pelo jornal The Telegraph. Bruno Lage decidiu avançar com um processo judicial no Supremo Tribunal inglês, exigindo uma indemnização de cerca de 7 milhões de euros por quebra contratual. Mas o que está em causa? Um documento assinado entre Lage e Textor, no qual o empresário garantia ao treinador português uma colocação numa das equipas sob sua alçada, o Crystal Palace ou o Olympique de Lyon, no período entre janeiro e abril de 2024. A promessa nunca foi cumprida. O Crystal Palace acabou por nomear Oliver Glasner logo após a saída de Roy Hodgson, enquanto Lyon manteve Pierre Sage no comando técnico. E Bruno Lage, que chegou a comandar o Botafogo, ficou a ver navios, aguardando por uma oportunidade que nunca chegou. De acordo com os documentos apresentados, o acordo entre ambos incluía um salário superior a 3 milhões de euros por temporada, com contrato mínimo de 2 anos. Além disso, se o cargo não fosse atribuído até 29 de abril de 2024, Textor e a Eagle Football Holdings seriam obrigados a compensar Lage com o valor total do vínculo, o que agora é reclamado judicialmente. Lage, sentindo-se lesado, avançou para os tribunais. E este processo ganha contornos ainda mais quentes se pensarmos na atual posição de Bruno Lage no Benfica. O treinador, que voltou à luz em agosto de 2024, após a sua saída do Botafogo, pode agora entrar num embate que não apenas coloca milhões em jogo, mas também a sua imagem no mundo do futebol.
Este confronto pode, inclusive, trazer implicações futuras nas relações do Benfica com clubes da esfera de Testor, uma teia complexa de interesses e influências que se estende por vários países. No meio disto tudo, o treinador português não baixa os braços. Focado em levar o Benfica à conquista do título e de uma boa campanha no Mundial de Clubes, Bruno Lage mostra que também fora dos relevados sabe ser combativo. O processo segue em curso, mas a mensagem está clara: quem promete, tem que cumprir. E agora, benfiquistas, a pergunta impõe-se: acham que Bruno Lage tem razão neste processo? Deve continuar a lutar nos tribunais por aquilo que acredita ser justo? Ou deveria deixar para trás e concentrar-se exclusivamente no Benfica? Queremos muito ler a tua opinião aqui nos comentários. E claro, se valorizas esta cobertura intensa, emocional e com toda a informação do universo encarnado, não te esqueças de deixar o teu like, partilhar este conteúdo com outros benfiquistas e, claro, subscrever o canal com notificações ativas. Porque aqui, cada notícia vibra com o coração da luz.